Porque assim, a mulher de 40 anos, eu acho que é uma mulher mais madura. Muitas vezes ela tá numa carreira profissional em ascensão, ou ela já tá lá em cima, num cargo bom, só que ela tá desesperada. Porque ela tá lá, ela tá sendo aquela profissional maravilhosa no horário de trabalho. A hora que ela chega em casa, ela quer morrer, ela quer enfiar embaixo de alguma coisa pra ela falar: alguém vai me salvar? Comecei a engordar, coisa que eu sempre fui magra. Tudo que eu fazia antes, exercício físico e alimentação, não estava mais sendo suficiente. Comecei a ganhar gordura na região abdominal, celulite que eu nunca tive. Ou seja, né? A autoestima baixa e tudo fica ruim, você fica irritada, você não quer ver seu marido, você não tem libido. E o que é isso? O que é isso? O que é esse climatério? É o climatério. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Seja Demais. Hoje o nosso assunto é um assunto muito importante para a mulher. Nós vamos falar sobre a menopausa e sobre o climatério. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar essa palavra climatério na minha vida. E me preocupou, porque eu já tinha preocupação que um dia eu chegaria na menopausa. Eu descobri que eu poderia estar dentro dessa palavra misteriosa que é o climatério. E aí eu falei, nossa, esse assunto é muito importante, porque a gente precisa envelhecer com alegria e com saúde. Então a gente precisa falar disso. Quem vai esclarecer pra gente todos esses assuntos é a nutricionista Paula Páscoa. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Paula, antes de falar sobre a menopausa e o climatério, fala pra gente como que a nutrição ela entrou na sua vida. Como que você fez essa escolha de profissão, o cuidado com o alimento e com a saúde? Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, a nutrição, ela entrou na minha vida bem mais tarde, né, do que o convencional. As pessoas, elas fazem faculdade quando adolescentes, né? E, enfim, eu fiz faculdade com 35 anos. Eu comecei a faculdade de nutrição. E aí, o meu marido é personal trainer, então eu falei, bom, queria fazer uma faculdade, né? Minhas filhas já estavam todas criadas. E aí, eu optei por isso, por trabalhar com ele. Mas eu, na minha cabeça, era nutrição esportiva, que eu ia... que eu ia seguir. Aí, fiz a faculdade, aí minha primeira pós-graduação foi nutrição esportiva na Unicamp. E eu comecei a atender logo em seguida. Me formei, já comecei a atender, porque eu já me achava mais velha. Então, eu falei, bom, tem que correr. Já formei, já tinha meu consultório montado, tudo, e fiz a pós-graduação. Só que os meus atendimentos começaram sempre com mulheres. Mulheres obesas, as mulheres, elas sempre sentavam na minha frente, começavam a chorar. E aí, eu falei, nossa, nem colocava em prática aquela minha nutrição esportiva que eu estava fazendo faculdade, porque não foi esse meu público primeiro. E aí eu fui sempre eram mulheres obesas, com toda aquela coisa por trás, que não conseguia emagrecer, psicológica, enfim. Aí eu fui fazendo cursos, fiz um curso de psicologia positiva, fiz uma formação em coaching, e aí fui desenvolvendo mais esse lado terapêutico, né? Não sou psicóloga, nem psicanalista, nada disso, mas fui desenvolvendo um lado mais humano. Fui tendo um atendimento mais humanizado. E aí, fiquei com isso por 10 anos, né? E o ano passado, eu entrei no climatério. Você tem quantos anos? Eu tenho 49 anos. E eu não sabia o que era climatério. Eu sabia, como você disse, que eu iria entrar na menopausa um dia. Mas climatério, eu não sabia nem o que era. E aí, eu fiquei muito... Eu passei por uma fase terrível, acho que a pior fase da minha vida, sem saber o que era. E ainda aconteceu junto com a pandemia. Então, eu achei que eu estava depressiva, sem trabalhar, né? Eu falei, eu tô com depressão. Só que eu sempre fiz meus exames de 6 em 6 meses, sempre. E
a gente não é diagnosticada no climatério com exames, porque nessa fase a gente oscila muito o hormônio. Então, você faz exame hoje, tá tudo bem, você faz amanhã, não tá, você faz de novo depois de amanhã, tá tudo bem. Então, não é uma fase que é diagnosticada por exames. É uma fase que é diagnosticada por consulta mesmo. E aí eu comecei a procurar o que eu tinha. E aí eu cheguei nesse climatério. Esse tão famoso climatério que eu até então eu não sabia. Eu, por ser da área da saúde, eu não sabia. Então, nenhuma mulher sabe. E os nossos ginecologistas não falam sobre isso. Eles simplesmente falam, você está na menopausa ou você não está na menopausa. Não tem um meio termo. E eu fui buscar, estudar. Comecei a fazer curso de médico. Comprei cursos caríssimos para médicos, porque eu queria entender qual era a cascata hormonal que acontecia o climatério. E aí, o que acontece? O climatério, ele acontece 10 anos antes da menopausa. E nesses 10 anos antes é onde ocorrem todos os seus sintomas. E aí, eu me vi naquela situação. Eu falei, estou no climatério. E o que tem pra gente fazer no climatério? Um monte de coisa, mas não hormônio. Você só vai pegar o hormônio a hora que você estiver na menopausa ou bem pertinho dela. Só que todos os sintomas, eles ocorrem 10 anos antes. Então, a mulher, ela pode entrar no climatério com 35, com 40, com 45. Não se sabe. Então, a gente tem que avaliar todos os sintomas. E aí, eu pensei, me tratei primeiro, né? Primeiro, eu fui a minha própria cobaia. Então, com tudo aquilo que eu tinha estudado, eu comecei a aplicar em mim. Comecei a engordar, coisa que eu sempre fui magra. Tudo que eu fazia antes, exercício físico e alimentação, não estava mais sendo suficiente. Comecei a ganhar gordura na região abdominal, celulite que eu nunca tive. Ou seja, né? A autoestima baixa e tudo fica ruim, você fica irritada, você não quer ver seu marido, você não tem libido. É muito ruim, bem ruim. Eu trago tudo isso, Elaine, não para assustar a mulher, mas sim para conscientizar essa mulher. Porque muitas vão para onde? Para o psicólogo, para o psiquiatra, para o neurologista, porque elas têm muita dor, para o médico da dor, muitas têm fibromialgia, e todo esse sintoma é confundido. Então, eu comecei a trazer isso no meu Instagram e nas minhas consultas. Um olhar mais direcionado para essa mulher que ela não tem ninguém para olhar para ela. O ginecologista, ele tem 15 minutos para ele te fazer uma consulta. Ele vai olhar os teus exames, ele vai falar, você não está no climatério, aliás, você não está na menopausa, ponto. Não, tô onde, então? Onde que eu tô? O que eu tenho? Aí, por isso que joga pro campo emocional, né? Tem alguma coisa acontecendo comigo, se tá tudo bem com a minha parte fisiológica, então é a minha cabeça que não tá bem. Exato. E aí, ela vai pra onde? Pro psiquiatra. Ela indo pro psiquiatra, ele vai entupir ela de remédio, porque pelos sintomas que ela vai falar pra ele... Parece mesmo um quadro essa depressivo. Essa mulher tá depressiva, entendeu? Se eu não fosse buscar, eu ia estar junto com essa mulher. Lá no psiquiatra, tomando um monte de remédio, porque eu estava péssima. E aí, eu falei, bom, eu tenho que falar isso para as mulheres que estão com a minha idade. E até para as que são mais novas que eu. Porque eu tenho que orientar que elas vão passar por isso. Porque ninguém orienta. E foi onde eu comecei a fazer mais conteúdos, né? No meu Instagram voltado para a mulher no climatério, que é uma palavra nova. Alguns falam pré-menopausa, alguns falam perimenopausa, mas é a mesma coisa. É uma fase muito longa. Imagina você ficar 10 anos sem saber o que você tem. Em pleno... Porque assim, a mulher de 40 anos, eu acho que é uma mulher mais madura. Muitas vezes ela está numa carreira profissional em ascensão, ou ela já está lá em cima, num cargo bom,
Só que ela tá desesperada. Porque ela tá lá, ela tá sendo aquela profissional maravilhosa no horário de trabalho. A hora que ela chega em casa, ela quer morrer. Ela quer enfiar embaixo de alguma coisa para ela falar: alguém vai me salvar? Porque eu tô precisando. Então, foi tudo isso que foi me trazendo a falar desse assunto, né? E trazer essa mulher, nossa, peraí, eu tenho solução, né? Eu não tô jogada lá sem ninguém saber o que eu tenho. Porque aí ela vai pulando, né? De profissional em profissional, de especialidade em especialidade. E às vezes ela não encontra, mesmo com todas as especialidades, ela não consegue se curar. E o que é isso? O que é isso? O que é esse climatério? O que é o climatério? Vamos lá, então. O climatério é uma fase que antecede a menopausa. Então, a menopausa... O que é a menopausa, primeiro? É quando você para de menstruar. Você vai passar da sua fase reprodutiva para a sua fase não reprodutiva. Menopausa é a fase não reprodutiva da mulher. Parei de menstruar, não reproduzo mais, então daqui para frente eu sou uma mulher não reprodutiva. E a fase reprodutiva, ela vem desde a sua menstruação. E aí vai chegando lá na fase dos para cima de 35, algumas mulheres precocemente com 35, outras mulheres com 40, outras com 45, elas vão tendo essa oscilação hormonal. Os ovários vão parando de produzir o estrogênio e a progesterona, eles vão deixando de produzir, então você fica com menos produção do estrogênio e da progesterona, que são os dois hormônios que vão fazer você entrar na menopausa. Quando você entra, eles não produzem mais. Estrogênio e progesterona, cessa a produção. Até o seu ovário, quando você vai fazer o ultrassom, às vezes tem lá ovários não encontrados, porque eles diminuem e eles cessam. E aí você está na menopausa. Porém, nesses 10 anos, a gente estima que é 10 anos antes de você entrar, você começa a ter todos os sintomas do climatério. Por quê? Porque seus hormônios estão oscilando. Por que não consegue diagnosticar isso com exame? Porque tem uma fase do seu ciclo que você está produzindo, tem uma fase que não. Do estrogênio e da progesterona. E aí não consegue identificar. Porém, essa oscilação, ela é como se você... Eu vou só dar um exemplo da mulher na TPM. A mulher na TPM não tem uma semana que ela fica com sintomas. Sim. Né? Ela tem dor de cabeça, ela chora, ela fica irritada, ela tem mau humor, ela tem um estado depressivo. Em uma semaninha, não é? Depois muda você menstrua, quer comer doce, fica inchada, isso. tudo isso. É uma fica semana. Muito diferente. O climatério, você não sabe. Você pode estar oscilando ali os seus hormônios no começo do seu ciclo. Pode estar no meio, pode estar o mês inteiro. Por isso que ela não sabe o que ela tem. Então, o primeiro sintoma, o que ninguém fala, é esse estado depressivo. É essa oscilação de humor. É essa irritabilidade. Parece que a gente é bipolar. Então, você acorda feliz, no meio do dia você quer matar alguém, e no fim do dia você tá ou horrorosa de pior, ou você já melhorou. E essa oscilação, ela acontece o mês inteiro. Isso é o climatério. E aí a mulher que passa por essa queda desses dois hormônios, ela passa a ter mais dor, ela passa a ter falta de libido, secura vaginal, ela começa a ter candidíase de repetição, infecção de urina, perda de memória, cansaço, a exaustão que a gente fala, né? Porque não é um cansaço, é uma exaustão. É mais pesado Muito carregar o mais dia. pesado. E a mulher, assim, como eu disse, ela tá lá trabalhando, ela tá segurando. Mas a hora que ela chega em casa, ela não aguenta. E aí é onde ela explode com o marido, com os filhos.
E aí que vai ficando ruim o casamento, né? Porque daí também ela já não tem libido. Ela não tem vontade de transar com o marido dela. Ela, às vezes, não quer nem que o marido rele a mão. Então, é uma fase comprida, porque pode durar 10 anos, e muito difícil. Então, esse é o climatério. E é uma pena, porque ao mesmo tempo você começou sua fala dizendo, com 40 anos, há grandes chances da mulher estar em ascensão, né? Que é onde houve aquela batalha na carreira e Exato. chega um momento que você fala, nossa, tá tudo Tô bem. plena. Eu olho pra trás e vejo muito sucesso. Eu começo, inclusive, a querer me reorganizar. O que que eu quero agora dentro da minha carreira? Porque Isso. você já consegue Escolher. fazer boas escolhas. E é uma pena que, junto, se não diagnosticado, isso pode ser um fator que atrapalhe tudo. Demais, porque aí muitas vezes o que acontece, como ela é confundida com um sintoma de depressão, às vezes a mulher pega atestado, vai no psiquiatra, fala tudo para ele isso, ele fala, você está deprimida, você está sobrecarregada do trabalho, então vamos te afastar 15 dias. Entendeu? A mulher vai perdendo um pouco a produtividade no trabalho, por isso. Porque ela não E se aguenta. entrar uma medicação aí, pode ser mais um fator nesse organismo de uma medicação que possa vir jogar contra. Às vezes é até necessário que ela use uma medicação, mas o mais necessário não é você pegar a sujeira e jogar para baixo do tapete. Porque eu preciso da causa, né? E a causa é hormonal. Só que nessa fase não é indicado ainda a reposição hormonal em muitos casos. E o que se faz, então, Paula? O meu papel como nutricionista é trazer uma alimentação para essa mulher, para ela desinflamar. Porque quando acontece essa queda, vai acontecendo uma inflamação interna no corpo. Não é uma inflamação que você vê, é uma inflamação que você não vê. Então, quando a pessoa vai na consulta, eu tenho a minha balancinha lá de bioimpedância, eu vou ver a inflamação dela, a que grau tá, né? Eu vou pedir exames para ver marcadores inflamatórios também nos exames. E aí eu vou tratar ela com uma dieta anti-inflamatória e vários fitoterápicos que vão ajudar na depressão, que vão ajudar na falta de libido, que vão ajudar, às vezes, até quando ela já tem o calor, né? Que o calor, eu falo que ele vem bem mais perto do final mesmo. Bem mais perto da hora da menopausa, o calor chega. Mas tem mulheres que ficam 3 anos sentindo calor. Então, eu tenho especialização também em fitoterapia. E agora, com os cursos que eu voltei mais para esse lado, então tem muitos fitoterápicos específicos para o calor, para a falta de libido, para a secura vaginal, para a ansiedade, para a depressão. E a gente vai trabalhar alimentação, indicação urgente de exercício físico, porque vai liberar a serotonina, melhorar o sono, né? Melhorar o intestino, que também acontece que a digestão fica mais lenta nessa fase. Então, aí a gente vai trabalhar com enzimas digestivas, com probióticos para o intestino. Isso vai melhorar, porque é no intestino que a gente tem a produção dos hormônios, né? Dos principais hormônios, principalmente serotonina e dopamina, que essa mulher não tem. Ela não tem serotonina. Ela dorme mal, ela acorda cansada, o cortisol dela tá lá em cima. Cortisol, que é hormônio do estresse. Então, ela já acorda cansada. Então, a gente precisa regular. Eu falo que é um trabalho. É um trabalho. Não é uma consulta que a mulher vai ter resultado. É um processo onde ela vai sair disso. E aí, a hora que ela chega na menopausa, às vezes ela nem tem mais nada. Entendeu? Então, eu trabalho ela toda, desinflama, ajudo em todos os sintomas, porque eu falo sintomas, mas eu digo que tem solução para todos. Porque quando você começa a escutar os cursos que eu fiz de médico, nossa, a hora que eles começam a falar todos os sintomas, você fala, tô morta. Como que eu vou sair disso? Né? E aí, claro que depois vem as soluções, né? Então, eu falo dos sintomas, mas eu digo que tem solução para todos. Ninguém passa. Quem passa comigo
Eu falo, vai. Ela senta, descreve todos os sintomas, eu falo, calma, todos eles vão ter solução, te garanto. Porque pra mim teve, por que pra outra não vai ter? Ô, Paula, antes de você falar agora da menopausa, pra gente conseguir perceber, por isso que a gente fala muito do autoconhecimento, né? Do quanto é importante que você consiga sempre se observar. Em qualquer que seja a idade. Entender, inclusive, quando eu tô resfriada. Não, eu estou assim porque eu estou me resfriando, né? Eu estou assim porque eu percebo que durante o meu ciclo menstrual, eu fico assim em determinada semana do mês. Muda, eu fico um pouquinho diferente, né? Então, é eu parar e olhar pra dentro. Isso. E quando eu chego, né, nos 30 e pouco... 35 anos e eu exercitei pouco autoconhecimento, é mais fácil eu cair numa cilada de não notar, Sim. né? De não perceber e começar a acolher, ter pra mim aquele sintoma e ele vai ficando parte de mim. Sim. E eu nem sequer acho que tem algo diferente. Eu vou me acostumando a dormir mal, eu vou me acostumando a ter o meu intestino preso, eu vou acolhendo, né? Não, vou pegando tudo isso aqui pra mim. Má digestão. E os médicos, quando você vai no ginecologista, por exemplo, ele vai fazer os seus exames, né? Vamos supor que você tenha 42 anos. Ele vai fazer os teus exames e aí não vai aparecer no exame que o seu estradiol e nem sua progesterona estão baixas. Porque, na verdade, ela oscila, né? Ela vai deixando de produzir, mas ela ainda tá naqueles níveis. Então, o que acontece? Ah, não tem nada. Ou, é da fase. Entendeu? Isso é da fase. Então, assim, opa, peraí, é da fase? Não. Com tanta coisa moderna que a gente tem hoje em dia, como é que vai falar que é da fase? Tem solução. Eu escuto muito também, tanto em terapia quanto nessas rodas de conversa com amigos, assim, eu vou... tô envelhecendo. Sim. E é assim, tô envelhecendo. Mas a gente pode envelhecer bem, não pode? Isso, né? Mas como assim? Então, se com assim, 40 você tem um discurso desse, que você gente, não... Como que vai ser você com 60? Não, e eu penso que daqui assim... 20 anos, é muito tempo. Eu penso 40 ainda, né? Porque assim, hoje a média de vida ali é uns 85 anos. Eu penso, então, daqui 40, você ainda tem 40. Eu falo isso para minhas pacientes. Tempo, Amor, você ainda tem mais uns 40 anos. É como se como é que no você fim, né? Não, tô chegando não no fim. Não, tô no fim. Eu falo assim, assim, como você estava falando do autoconhecimento. Como eu já venho há muito tempo buscando um autoconhecimento, isso antes mesmo de saber que eu estava no climatério, mas eu venho buscando, então eu tive essa observação comigo. Eu falei, opa, eu não tô bem. Eu sempre fui alegre, irritada eu sempre fui, mas eu fiquei muito mais. E eu fazia terapia nessa época e eu falava pro meu psicólogo, ele chama Luiz. Luiz, você acha que eu sou bipolar? Ele falava, lógico que não, Paulo, você não tem nenhum traço de bipolaridade. Eu falei, mas eu tô muito bipolar. Então eu fui vendo que assim, meio depressiva, angustiada, tem uma angústia assim que a gente sente... que é uma coisa... Eu falo, gente, eu nunca tive depressão, sabe? Por mais dificuldades que eu passei na minha vida, eu sempre tive um olhar assim, não, vai dar tudo certo. E eu não tava assim, eu falei, nossa. Então, eu tive esse olhar de autoconhecimento. Por isso que eu falei, não tá certo. Alguma coisa aqui não tá batendo. Isso. E se você não fizer isso por você, Paula, ninguém vai vir e falar, olha, eu tenho observado que você tá mudando isso e aquilo. Não é bom, vamos marcar, vamos dar uma... Ninguém, somos nós por nós mesmos dentro das coisas. Ninguém vai te salvar, né? Às vezes eu falo assim, as pessoas colocam a culpa nos outros. Eu como porque meu marido compra. Não, bem, você come porque você quer. Porque seu marido não abre tua boca e coloca. Né? Então, assim, as pessoas, elas acham mais fácil culpar os outros. Mas, assim, eu falo, ninguém vai te salvar, né? E também ninguém vai te matar. Ou você se mata aceitando a vida como ela tá te mostrando hoje, ou você fala, opa, eu quero me curar, né? E foi isso que eu fiz. Né? E fui procurar, fui estudar. Eu gosto, né, de estudar, então já caiu ali para mim.
E eu estudei, menina, estudei muito essa cascata hormonal, o que que era que isso estava fazendo. E aí eu fui vendo um monte de sintoma que ninguém sabe, ninguém fala que é do climatério esses sintomas. E foi muito bom pra mim, porque eu consegui me curar, né? Curar, porque eu digo que é uma doença se você não se cura. Consegui me curar e hoje, nossa, graças a Deus, ajudo muitas mulheres, muitas mulheres. E o tratamento, ele também, você falou da alimentação, né? Muda muito, eu preciso mudar muito os meus hábitos alimentares, mesmo que eles pudessem estar saudáveis, são os tipos de alimento que começam a me intoxicar, a me inflamar, que antes não. Sim, assim, eu digo assim, se você fazia certo, como eu, você tem que fazer mais certo ainda. É que muda, teu corpo muda. Então, o que você fazia já não é mais eficaz. O exercício físico que você fazia, eu sempre fiz 5 vezes por semana musculação. Entendeu? E eu passei por tudo isso. Imagina quem não faz, Elaine. Imagina quem não faz nada, quem come tudo errado. Errado que eu digo, comer errado é um conceito. Até nem é bom falar essa palavra comer errado. Eu acho que assim, você come, a gente come muitas vezes por impulso, né? Não tem certo e errado, mas acho que nessa fase, o olhar para a alimentação ele tem que ser bem fino assim mesmo, sabe? Tem alguns alimentos que vão te dar gases, tem alguns alimentos que vão prender teu intestino, tem alguns alimentos que vão te inflamar. Bebida alcoólica, por exemplo, eu sempre bebi final de semana. Começou que eu não conseguia dormir mais quando eu bebia e vinha o calor. Eu não tenho o sintoma de fogacho, que é o calor. Eu não tenho. Mas quando eu bebo, eu tenho. E quando eu bebo, eu durmo mal. Então, não faz bem mais para mim a bebida alcoólica. Então, eu fui simplesmente parando de beber. E quando eu quero beber, que eu tô num lugar que todo mundo, sei lá, numa festa, falar, não, hoje eu vou beber. Mas eu sei que eu vou ter calor e eu sei de que eu sono. vou ter ausência de sono. Mas aí é uma escolha que eu estou fazendo. Sim. Mas assim, como eu bebia todo final de semana, não bebo mais. Hoje tá todo mundo bebendo e eu tô com a minha aguinha com gás. Porque eu você sei, pôs na balança e falou, não vale a pena essa troca. eu durmo muito mal quando eu bebo e tenho esse calor. Sendo que eu não tenho nos outros dias. Então faz bem? Não faz bem. E eu sei, e esse calor também não é apenas um calor. É sério isso do calor. Quando vem o fogacho. 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 O nome é fogacho. É daqui pra cima, assim. Então, o que que acontece? Acontece microisquemias no seu cérebro quando vem o calor. E aí, por que que dá aquele negócio, aquele calor e depois já vem o frio? Porque o nosso cérebro, ele é inteligente, então ele quer resfriar. E aí tem a vasoconstrição, que faz para dar o calor, a vasodilatação, daí vem o calor. E aí o cérebro vem e faz a vasoconstrição, que é para você não desmaiar. Então não é, ai, tô com calor. Tem mulher que tem 10 anos esse calor, gente. Eu tenho Não faz a nada. recordação de ter convivido com muitas mulheres com lencinho aqui, né? No Sim. bigode, aqui. Sim. E com leque, Nossa, né? tô suando, Com tô leque. suando do nada, né? Tô suando. Sim, é porque vem de Do repente. nada, E isso aí é sério, porque quanto mais acontece essas microisquemias, mais você vai ficando com a memória fraca. Então, por isso que assim, ai, nossa, eu tô tão esquecida. Tem um negócio que chama névoa mental também, que dá. Assim, comigo já aconteceu isso uma vez. Eu perdi o carro no estacionamento do Big Bom. Perdi o carro. E eu já tava nessa fase do climatério. Gente, eu andava pelo estacionamento do supermercado. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Aí uma hora eu sentei e falei, gente, eu vou esperar aqui eu lembrar onde tá esse carro. Então, assim, muita mulher fala, esqueci. Às vezes, abre a geladeira, né? E fala, ai, que eu vim pegar aqui mesmo. Isso é comum acontecer com várias pessoas, mas no climatério é mais comum ainda. Você vai ficando esquecida.
Depois que eu comecei a dar uma olhada nos seus conteúdos, a gente tava tomando café da manhã, eu com meu namorado essa semana, e eu falei assim pra ele, eu acho que é assim. Eu estou com um novo corpo. Sim, exatamente. Um novo corpo. E agora eu preciso conhecê-lo. Isso. Então, tudo o que eu me alimentei, tudo o que eu fiz foi excelente, me trouxe muito bem. Eu olho pra mim e eu falo, nossa, como eu sou uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher que tá vivendo bem. Aham. Mas ok, então o que me trouxe até aqui me fez muito bem, mas agora eu preciso conhecer essa estrutura nova e ver do que ela gosta, para que eu possa acolher esse corpo novo, viver e continuar vivendo bem. Exatamente. Então é meio que isso. Isso. Agora eu vou descobrir, então tudo bem. Por exemplo, eu vi que a soja, ela não é uma coisa interessante agora para essa idade. E eu como muita soja. Eu bebo muito, jura? eu bebo muito, muito. Na Eu não verdade, como, ela mas eu até bebo era, muito. né? Porque ela é rica em isoflavona. Mas agora, como a soja tá muito transgênica, por isso que ela não é. Então é isso, é interessante. entender agora o que eu preciso começar a tirar e colocar. conhecer novos alimentos que até então eu não consumia, que possam começar a fazer parte agora da minha vida, da minha alimentação. O que acontece né? nessa fase também, né? Além de tudo, na verdade são 40, então, são acho que 38 sintomas que tem. Os mais conhecidos são esses que eu falei, mas tem bastante outros. O que acontece também com essa mulher agora, com você, por exemplo, com 42 anos, é que a perda de massa muscular é acentuada, tá? Então, o que a mulher precisa é fazer a musculação, isso é remédio para mulher de 40, e comer mais proteína. Tem um cálculo que a gente faz por proteína diária da mulher. E nenhuma mulher consegue comer proteína necessária, entendeu? Por isso que a gente entra com suplementação e tal, coloca whey, mesmo que a mulher nem treine, ela pode tomar whey. Creatina é um suplemento muito indicado para a mulher nessa fase, porque além de massa muscular, ela melhora a memória, a cognição. Então, tem suplementos também que a gente pode auxiliar, mas o que mais acontece nessa fase é a perda de massa muscular, que foi, por incrível que pareça, o que aconteceu comigo. Eu comecei a ganhar gordura e perder massa muscular com os mesmos hábitos que eu tinha. Entende? E eu já tinha hábitos bons. Então, o que eu tive que fazer? Intensificar o meu consumo de proteína e retirar mesmo tudo que era farinha, porque eu era bem viciadinha numa farinha, num pão. E tive que intensificar os meus exercícios de musculação, que eu já fazia 5 dias. Continuo fazendo 5, mas eu intensifiquei os treinos. Foi aí que eu consegui voltar no meu corpo. Eu vi isso também. Eu fiz uma avaliação na academia, tem 2 meses, e em 6 meses eu perdi 700 gramas de massa. Tá vendo? E aí Como que ele me falou, Epsilane, tem que reorganizar tudo, Tá vendo? porque... E eu estava fazendo tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, por isso que aí eu falo, não falei dá pra ele, fazer mais olha, do mas mesmo a minha jeito. pele tá diferente. Ele falou, tá diferente por isso, porque você tá perdendo A massa. gente perde colágeno, a gente perde massa muscular. Então, assim, eu falo que a suplementação da mulher após os 40, ela precisa ocorrer. E não só a suplementação de whey, de creatina, mas desses fitoterápicos também. De um belo colágeno. A mulher tem que fazer uma poupancinha para entrar no climatério, porque assim... Mas eu falo, mulheres, para de gastar em restaurante com bebida alcoólica e com comida que não vai te trazer nada. Guarda isso para comprar os seus fitoterápicos, os seus suplementos e pagar uma academia e pagar uma nutricionista. E às vezes também acaba consumindo com cremes, né? Que são caríssimos. Exato. Ou com alguns procedimentos. E é fora, né? E que não vai adiantar, Não, né? Vai porque ser tá- infinito, não, porque se vai tá ser vindo infinito. de dentro pra fora, não adianta eu ficar aqui Não colocando adianta. remendo, porque tá explodindo pra Isso, fora, né? Primeiro você tem que cuidar Vir de dentro pra fora. daí você vai ver, sua pele já muda, né? É impressionante, assim, a mudança quando você acerta a dieta, a suplementação e tudo dessa mulher. Ela vira outra mulher, né? Então, como você disse, a gente tem que se preparar para entrar nessa fase. Quando a gente tem lá adolescente, a gente
vai menstruar, certo? A gente não muda de fase também? Uhum. Você tá menina, você vira mulher. Agora você tá mulher, você continua mulher. Né? Não vamos dizer que a gente tá velha. Você continua mulher, só que uma mulher diferente. Uma mulher que nem você disse, estou em outro corpo. Então, o que eu preciso fazer para esse corpo? Continuar bonito como ele é. Não preciso mudar, não preciso falar, tô velha, então agora eu vou aceitar, eu vou usar roupa larga, eu vou deixar o número subindo da calça porque entreguei. Não entregue, né? Não pode entregar. Sim, é uma coisa que acontece muito comigo também, é as pessoas se espantarem com a sua idade, com né? a minha idade. Eu assustei também. E aí eu escuto assim, mas, né, mas você tá bem. Lógico, graças a Deus, então, né? mas eu sempre penso assim, mas como era pra eu estar? Então. Porque 42 anos é muito cedo. É muito cedo pra você estar. Como será que era pra eu estar? Né? Por que esse espanto? Era para todos nós estarmos bem, porque é cedo pra gente se sentir. E eu, com 49 anos, eu vou fazer 50 anos esse ano, né? Querida, quero estar cada vez melhor. Não vou, assim, né? Tive um período ruim, que eu vi o que era, já sei o que é, e agora é só cuidar, né? Eu tô numa fase ótima na minha profissão. Então, é o que eu estava te dizendo das mulheres profissionais. Elas estão, né, na melhor fase muitas vezes, só que psicologicamente péssimas, né? Com todos esses sintomas, como é que uma mulher vai ficar bem? Não fica, né? Então... Assim, é um corpo trabalhando para que você fique mal, se você não olhar para ele. Exatamente. E aí você vai ter que nadar contra essa maré. Com certeza. Né? Então, eu vejo a sua fala como uma coisa de conforto mesmo. Claro. Fala, olha que bacana, vai acontecer tudo isso com... Mas tem cura. Mas tem isso, que legal. Pode ser que eu vou começar a me sentir até melhor do que antes, né? Muitas vezes, viu? Eu tenho uma paciente que, assim, ela até me fez chorar no final do ano, que ela foi lá me entregar um presente. E quando ela veio porque ela ouviu eu falando no Instagram e tal. E ela entrou na menopausa com 35 anos, ela entrou precoce. E ela tinha fibromialgia, tanta dor, que ela falava que ela não conseguia colocar o pé no chão. A hora que ela levantava da cama, ela não queria nem levantar, porque ela não conseguia pôr o pé no chão. Ela falou, Paula, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nenhuma dor. Eu não estou tomando mais os remédios, porque o remédio de fibromialgia é um remédio muito forte. Não tá tomando nada. Emagreceu pra caramba, porque ela estava acima do peso e ela não tem sintoma. Olha que lindo se eu vi isso. Eu chorei, porque eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer para as pessoas, para as mulheres em especial agora nesse, né? Porque ninguém fala. Agora tem bastante gente até falando sobre isso, mas quando eu passei não tinha. Então, assim, agora eu quero falar mesmo, falar bastante, porque é isso, vai acontecer tudo isso sim. Não tem como correr. Não tem como correr. É uma mudança, só que tem o que fazer para isso, né? E até, né, para as mulheres que não têm condições, por exemplo, de passar por uma consulta, quantos conteúdos eu disponibilizo lá no meu Instagram gratuito. Então, ela pode começar a fazer sozinha, né? Não precisa dar desculpa, ai, não tenho dinheiro para pagar uma consulta com ela. Ou não tenho dinheiro para, sei lá. Mas tem conteúdos gratuitos que ela pode escutar, né? E começar a se autocuidar também. Então, todo mundo pode ter acesso. E a menopausa? Aí eu passei por tudo isso, que a gente tem uma estimativa de 10 anos, pode ser menos, né? E aí depois chega o término desse ciclo, que os meus ovários, eles já... Tô falando que eu tô entendendo. Eles já pararam a função. Isso, até então, exatamente. eles estavam num processo diferente, mas enquanto isso, eles estavam se preparando para... Puf, parei. Parou. E aí? E aí é a fase que você não é mais reprodutiva. É só isso, porque assim, todos os sintomas já vão ocorrer antes. Entendeu? Aí o que acontece? Quando chega na menopausa, essa mulher deve procurar um ginecologista para ver
se ela é apta para receber a reposição hormonal. Né? É nesse momento É nesse momento, que pode ser até um entram... pouquinho antes. Às vezes tem alguns ginecologistas que já entram, tipo, um pouquinho antes, já com uma dose baixa, para tirar a mulher desses sintomas, né? A minha parte é fazer a reposição hormonal natural, com fitoterápicos. É a minha parte, a minha função. Eu não posso prescrever hormônio porque eu não sou médica, eu sou nutricionista. Então, a minha parte é dar alimentação para essa mulher e das fitoterápicos, que eu digo que é a reposição hormonal natural. Se ela ainda, com tudo isso que eu fiz, ela ainda não está se sentindo bem, o que nunca aconteceu, todas se sentem muito bem, ela vai para o ginecologista. Claro que, enquanto isso, ela também está sendo acompanhada pelo ginecologista, né? Eu peço para ir de 6 em 6 meses, para ver a quantas anda esse hormônio. Eu peço exame também, e eu mesma olho. E aí ela vai. Se o ginecologista vê que ela que tá tudo bem com o ultrassom dela, ultrassom de mama, ultrassom intravaginal, ultrassom de abdômen total, ultrassom da tireoide, se tá tudo bem, se ele fala, bom, você pode fazer reposição hormonal se você quiser, e aí ela vai optar se ela quer ou não fazer essa reposição hormonal. Mas os sintomas todos, Elaine, eles já aconteceram. Então, se ela procura antes dela, é melhor para ela. Sim, sim. Se ela procura ainda quando ela está menstruando, mas está falhando. Porque acontece de que começa a falhar, começa a reduzir o ciclo, ou começa a pular, ou começa o fluxo ser muito mais intenso. Então, você tem que se observar, né? Agora, coitada daquela mulher que toma anticoncepcional, né? Porque ela tá ferrada, né? Porque ela não vai perceber. Ela vai perceber que ela tá mais irritada, ela vai perceber que tem alguma coisa errada, mas ela não vai perceber pelo ciclo. E ela não vai poder fazer exames hormonais porque ela tá usando anticoncepcional. Então é complicado também quem usa. E mas como que para não tirar o anticoncepcional, como que ela vai perceber tudo isso? Então, tem mulher, por exemplo, que tem médico que fala, vamos colocar o DIU para você não sentir sintoma. Tem médico que fala, continua usando o anticoncepcional, que isso daí já vai ser sua reposição hormonal. Mas eu não acredito muito nessa hipótese. E toda mulher precisa fazer a reposição hormonal, seja Então, aí, a fitoterápico sim, porque ela não aguenta os sintomas, né? Então, a natural, com certeza. Agora, a hormonal precisa ver aí com o ginecologista o que ele vai indicar para essa mulher. Depende, né? Cada uma é uma, né? Umas não podem porque teve caso de câncer de mama na família. Outras não podem porque tem cistos no ovário. Então, assim, tem muitas que não podem, que não são indicadas. Mas aí é o próprio ginecologista que vai fazer essa indicação. Aí esse já é mais um... E não fazer. Eu já ouvi falar que é perigoso a mulher ficar com problemas nos ossos. Se não fizer, né? Se não fizer. Sim, então. O que acontece? O estrogênio, ele é responsável por um monte de coisa. E a progesterona por mais um monte de coisa, que são os dois hormônios que faltam. Muitas reposições hormonais, elas são usadas o estradiol, progesterona e a testosterona. Porém, a testosterona, ela não deixa de ser produzida porque ela não é produzida pelo ovário. Ela é produzida pela nossa glândula suprarrenal. Então, às vezes, entram com a reposição de testosterona, mas para a mulher voltar a ter mais libido, para ela ter mais disposição e para o ganho de massa muscular, que vai ajudar, a testosterona vai ajudar. Mas não que a queda dela seja por conta da menopausa, mas é por conta da idade. E as mulheres que usam anticoncepcional, a queda é por conta do anticoncepcional, que daí ele não deixa a produção de testosterona ficar muito baixa. Por isso que a mulher que usa anticoncepcional não consegue ganhar massa muscular e tudo isso. Mas a reposição mesmo da menopausa é estradiol e progesterona. São os dois hormônios. Se a mulher puder fazer essa reposição hormonal, é ótimo, por conta de um monte de fator, né? Ossos e tudo mais. Mas eu vou te contar uma coisa agora, bem particular e estranha. Eu estou com osteopenia.
Olha só, exercício de musculação todos os dias. Proteína, bastante. E mesmo assim, eu fiz uma densitometria óssea, eu estou com osteopenia. Então, assim, estou tratando com vitamina D, vitamina K, K2, MK7, que é o tratamento, e usando lá os meus creatina. Então, assim, acontece por conta dessa fase mesmo. Então, assim, se puder fazer a reposição hormonal, mesmo que ela faça, Elaine, ela precisa da alimentação e ela precisa das fitoterápicos. Porque só a reposição hormonal não dá conta. E se a mulher ela tá muito acima do peso, ou se ela tá muito inflamada, mesmo que ela seja magra, às vezes ela tá inflamada, a reposição hormonal não entra. O receptor não entra. Então, tem muitas que já vieram para mim com reposição. Nossa, eu tô fazendo reposição, eu não aguento de calor. Por quê? Porque ela está inflamada. E essa reposição não faz efeito. E como que... Você consegue falar algumas características da pessoa inflamada? Que ela possa identificar? Ah, eu me sinto assim. Muito cansada. Acorda e vai dormir cansada. Sono ruim. Intestino ruim. Má digestão. Irritada. É bem parecido com os sintomas do climatério. Irritada, mal-humorada, não tem paciência. Celulite, né? Celulite é um sinal de inflamação. Gordura localizada. Deixa eu ver o que mais. É quase tudo que tem no climatério. Porque geralmente a pessoa no climatério está inflamada, né? Então é bem igual. Mas o pior, assim, é a ansiedade, a irritabilidade, a exaustão, né? A exaustão é um sinal de inflamação bem forte. Dor de cabeça, dores pelo corpo, vários pontos de dor, que daí ela vai ser diagnosticada com fibromialgia, mas pode ser que ela está inflamada. E a fibromialgia nada é do que uma inflamação, né? Por isso que ela tem dor, depressão. Às vezes a depressão ela pode vir por falta do estrogênio também. Nossa, é um conjunto, viu? Se puder ir numa nutricionista, num ginecologista e num educador físico, é o combo que você vai se curar. É isso que a mulher tem que fazer. E, Paula, aí eu comecei, então, vamos supor, eu estou com 50 anos, estou fazendo a reposição hormonal, cuidando direitinho de tudo, e isso vai até quando? Que daí estabiliza. Tomar os hormônios, ele vai me acompanhar? Ou eu vou fazendo exames e vou controlando? Tem ginecologista que fala que você vai tomar até, sei lá, 60 anos. Ou alguns falam que vai tomar a vida inteira. Eu achei que fosse uma fase de transição. Não, a fase que de depois transição, veja bem como e que isso não é falado. A fase de transição é justamente o climatério. O climatério você vem sentindo todos aqueles sintomas piores, que eu digo que é o agudo. A hora que você entra mesmo na menopausa, que você cessa a sua menstruação, se você estiver fazendo a reposição hormonal, seja natural ou seja com hormônio mesmo, você está alimentando bem, está fazendo atividade física, você quase não tem mais sintoma. Aliás, eu não tenho mais sintoma, para falar a verdade. Assim, eu consegui estabilizar. Às vezes, uma vez ou outra, eu tenho um pouco de ansiedade, que o que acontece? Fazia 200 dias que eu não menstruava, e aí eu comecei a ter um sintoma muito, assim, de ansiedade, uma dor muito forte nas costas, e aí eu menstruei. Então, aí o meu ginecologista, eu conversei com ele falou, zera então. Zera e começa de novo a contagem. Então, tipo, eu estou no climatério, eu não estou na menopausa. Porque se eu tivesse ficado 1 ano sem menstruar, eu estaria na menopausa. Mas assim, os sintomas, eles não vão mudar se eu entrar na menopausa. Porque 200 dias sem menstruar é como se eu tivesse. Entendeu? Então, assim, não vai mudar só porque você parou de menstruar. O que oscila muito é muito no climatério. Por isso que eu bato na tecla do climatério, falo do climatério, coloco esse nome. Tem algumas pessoas que chamam de pré-menopausa. É a mesma coisa. Só que os sintomas piores já aconteceram. Se você está se cuidando,
Pronto, a hora que a tua menstruação acabar, simplesmente minha menstruação acabou. Se eu tô fazendo minha reposição hormonal, se eu tô me alimentando bem, se eu vi que a bebida não é mais boa pra mim, se eu vi que eu preciso dormir 8 horas, se eu vi que eu tenho que fazer musculação, se eu vi que Pronto, eu tô bem, eu vou bem aí até o resto da minha vida. Não vai acontecer mais nenhum pico, nenhuma desgraça pelo caminho. Toda desgraça já aconteceu antes. Não tem outro nome, eu tô Ai, surpresa não lá tem. com Não, 60. não. Com 60, aí você já tá medicada, você já sabe que você tem, você já passou. Eu falo que o climatério é muito pior, gente. Não é a menopausa que é ruim, todo mundo tem medo da menopausa. Eu tenho medo do climatério. Que é antes. Que você não sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo comigo, gente? Eu tô louca. Tô bipolar. Ainda bem que eu fazia terapia, senão eu tinha enlouquecido. Tive Porque até não alta. é falado, né? Não Tive é até falado. Entendeu? Então, porque ninguém, nem, coitado, ninguém sabia né? Ninguém falou que eu tava no climatério. Eu que descobri. Estudando. Agora, e se eu não fosse da área da saúde? Uhum. E se eu não fosse buscar, como muita mulher passa? Sabe que eu vejo muita mulher, pode reparar, muita mulher separa nessa fase. Eu comecei a pensar nisso, né? Por quê? Porque não quer transar com o marido. Aí o marido arruma outra. Porque a mulher não quer. A mulher sempre tá estressada, a mulher reclama o dia inteiro de dor ou de cansaço. É que meu marido teve muita paciência, filha, porque senão... Porque quando a gente não tá bem com o outro, a gente não tá bem com ninguém, né? Ah, não tá. Você não tá bem com você, como que você vai estar bem com alguém? É, quando você não tá bem com você, perdão, isso. falei errado. Quando você não tá bem com você, você não tá bem pro outro. É impossível. Não tem como, né? É. Então, e é uma fase, Elaine, que eu acho assim, tão importante pro autoconhecimento, porque hoje eu me vejo, tem dia que eu não acordo bem, por exemplo, mas eu falo, tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou ficar melhor, Uhum. sabe? Então, assim, chega no final do dia eu já tô melhor, ou no meio do dia eu já tô melhor. Mas às vezes eu acordo ainda muito cansada. Aí eu faço meus shots, eu faço minhas coisas que eu sei que eu vou melhorar. Se eu tô meio irritada, eu fico quieta. Tem gente que eu não quero mais conviver. Tem gente que eu quero conviver muito de vez em quando. Sabe? Eu vou me afastando das pessoas que não me fazem mais bem. E é uma escolha minha. Então eu vejo essa fase tão boa pra mim, sabia? Eu vejo uma fase assim de maturidade, né? 49 com corpinho de 30, entendeu? Tô me cuidando muito bem e vou continuar me cuidando. Só que a minha cabeça tá de 50, entendeu? Meu corpinho tá de 30, mas minha cabeça tá de 50. Então, a cabeça de uma mulher madura, de uma mulher que sabe o que quer e também sabe o que não quer. É tão importante a gente saber o que a gente não quer, não é verdade? Demais. Nossa, porque saber o que quer a gente sempre sabe. Mas às vezes a gente não sabe o que a gente não quer. Então, hoje, ai, sou convidada. Ai, não quero. Ai, não posso. Ai, não quero ver essa pessoa hoje. Não quero. E assim, eu não vou por conveniência mais em lugar nenhum. Não faço nada para agradar ninguém. Já fiz muita coisa. Hoje não, eu só faço o que me agrada. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Sim, sim. E tudo isso só é possível porque você parou e olhou pra dentro, né? Porque como que eu sei com quem eu não quero conviver? Como que eu me coloco em prioridade a ponto de falar, não, eu não vou passar o meu domingo, que é o meu único dia de descanso, num almoço que eu não quero estar presente, né? Exatamente. E a gente vai se afogando de coisas que a gente faz pro outro. E às vezes a gente nem sabe que a gente não gosta, porque a gente faz há tanto tempo que a gente nem Isso, percebe exato. que aquilo não faz bem pra gente. Exatamente. Só que é bom essa fase, porque assim, além do autoconhecimento com o corpo, que você tem que ter, com as mudanças que estão acontecendo no seu corpo, você também vai tendo esse olhar para você, entendeu? É um olhar mais assim, tô mais madura, posso escolher, não dependo de ninguém para nada, eu só dependo de mim. Então, eu não quero. Eu não vou. E tudo bem. Perfeito. E às vezes a gente vai ainda assim, tipo, mais até porque, nossa, eu preciso ir, né? Faz tempo que eu não vou, alguma coisa assim. E aí quando você vai, você fala, não quero mais mesmo. Né? Você vai lá só pra tirar a prova.
E é isso, você vai escolhendo. Então, assim, mulheres, agora eu vou falar para as mulheres, não é a pior fase da sua vida, é a melhor fase da sua vida. Mas você precisa se cuidar, você precisa encontrar essa solução, como eu encontrei. E tem solução. Então, não se entrega, pelo amor de Deus. Você está na melhor fase, você precisa se conhecer, você precisa conhecer seu corpo, você precisa conhecer seus gostos, você precisa ver o que você gosta, porque agora você está numa fase de escolher o que você gosta e não deixar alguém escolher para você. Então, é muito importante parar. Para um pouquinho, desacelera e pensa, o que eu quero para mim? O que me faz feliz? O que me deixa feliz? O que me deixa bem? E não faça mais nada que você não queira. Se cuide, cuide do seu corpo, de você, de dentro para fora, da sua cabeça. Cuida da sua cabeça, que é ela que comanda teu corpo. Isso não é egoísmo. Não, isso é amor próprio. Isso é amor próprio. E se eu quero me dar, né? Se eu quero dar boas coisas, eu tenho que me nutrir de boas coisas para ter o que dar. Com certeza. Né? E assim, é uma fase que você vai falando, nossa, tô apaixonada por mim mesma, viu? E vou até velhinha, assim, você assim. Então, não é a pior fase. Ela assusta. Porque tem muita consequência. E precisa dar atenção para ela. Muita atenção. Precisa parar e cuidar. Muita atenção. E uma atenção especial como você nunca deu para você. Uma atenção que você nunca deu e que você nem achou que precisasse dar. Mas aí é a fase que você para, né? Ai, eu parei agora. O que eu quero? O que eu gosto? Eu falo pra mulher, escreve. Escreve. O que você quer, que você não quer, com 2 colunas. Não é verdade? Você acha que a gente precisa aceitar alguma coisa agora por imposição, nessa fase? Não precisa. É a melhor fase da vida, né? Pra mim, eu cresci tá sendo. ouvindo isso. Quando você chegar nos 40, vai ser... Eu ouvia, assim, a fase da loba, não tinha isso? Tinha. Falava, nossa, Só que, mas coitada, essa idade deve ser uma loucura. Eu fico pensando, a fase da loba não é bem... Então, sabe por quê? Porque a loba não tem tesão. Por isso que você precisa cuidar dos seus hormônios. Porque, assim, eu sempre ouvi a idade da loba. Nossa, mas a loba fica com falta de libido. Mas então, às vezes, tá ligada a isso. E a gente que romantizava. Será que a loba Vai saber, que não quer nada? Às vezes, não sei. Ai, que eu escutava que a loba, né? Que tava cheia de gás, de fogo. Mas se a loba não... Mas a hora que a loba começa a fazer a reposição hormonal, ela consegue melhorar, né? Aí é um todo, né? Por isso que, assim, a loba fica acolhida. Acolhida, fica recuada ali um tempo. A hora que ela, né? Ela tem que desabrochar de novo. Mas esse tempo que a gente se recolhe, que é um tempo ruim, a gente tem que tirar o lado bom. Porque não é de todo ruim. Porque esse recolhimento é o autoconhecimento. Que aí só ali, você com você mesma, que você vai se conhecer. Porque até então, era o que os outros falavam que você era. Mas naquele recolhimento do climatério, é onde você prioriza. Então é bom. Eu também tô achando que é bom. Tô ficando empolgada. Tem ruim, tem bom. Aí a hora que você acha o equilíbrio, você vai ver que fica tudo bem. Paula, antes da gente encerrar, queria fazer um comentário. Eu tenho percebido ao longo da minha carreira que os grandes profissionais, aqueles apaixonados que vivem muito intensamente a profissão, eles são... A profissão foi algo fundamental para o seu processo. Né? A psicanálise foi assim para mim. Tanto que eu não sou... A psicanálise não é minha primeira formação, eu sou educadora. A psicanálise veio depois, como uma segunda profissão. Mas a psicanálise foi transformadora na minha vida antes dela ser uma ferramenta de trabalho para a vida do outro. Sim. Né? E falar disso, e eu falo tanto que a minha rede social de psicanálise chama Meu Diário. Porque é você, né? Porque eu estou falando de mim. E se abrir e trazer a profissão, você na profissão, sem ter essa postura do super-homem que não passa por nada disso...
Te coloca num lugar onde você tá falando, mas às vezes você não... É muita teoria, Sim. né? E é muito legal ver você trazer esse assunto e falar, olha... Eu passei, né? Eu passei por isso. Comigo funcionou assim, assim, assado. Comigo não. Olha, eu estou, inclusive, agora com uma situação mesmo me cuidando tão bem, né? Coloca você dentro dessa categoria da humanidade Sim. que você colocou a nutrição, né? Isso. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso está cada vez mais em alta. A gente procurando profissionais, que antes a gente colocava os profissionais, né, da área da saúde dentro de um lugar muito divino, né? De pouco Sim. acesso. E a gente acaba se identificando e aí fica muito mais fácil para Fica. todo o processo acontecer quando eu sinto essa confiança, né? Esse acolhimento de que a pessoa, ela vive também o que ela vende. Ela vive intensamente. Esses dias eu li uma frase de uma terapeuta. Ela pegou de algum lugar que eu não... do livro Andando com os Lobos. Andando com os Lobos, que chama aquele livro. Mulher que Vive com os Lobos. É um livro feminino, assim. E ela pegou desse livro. Que a mulher, ela só consegue curar outra mulher se ela já tiver passado pelo processo de cura. Você não consegue, que nem você falou, da psicanálise para você e a menopausa para mim, né? Então, eu passei, por isso eu consigo te ajudar a passar. Uhum. É difícil você ajudar uma pessoa a passar por uma coisa que você não tenha vivido. Então, eu falei, nossa... Uhum. Sim, porque você se alimenta também da vivência, né? Você pega o conteúdo e você acaba sendo uma ferramenta de estudo, né? E também um exemplo, né? E, consequentemente, um exemplo, que daí é uma escolha, né? De falar ou não. Por exemplo, eu, enquanto psicanalista, dar um relato de uma crise de ansiedade, falar, mas você não pode ter ansiedade. É verdade. Mas como não, né? Por que eu sou humana, né? Foi um prazer. Ai, pra mim foi mesmo, adorei. Eu também, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Com certeza, vamos falar de outros assuntos, a gente vai combinar. Tá bom. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer foi Nós vamos colocar aqui o seu contato, Tá. para quem quiser chegar até pertinho da Paula e contar com a ajuda dela. E mulheres, a gente precisa se cuidar. Porque a vida até os 40 já foi difícil demais. Só a gente sabe quanto é difícil conciliar trabalho, carreira e o quanto a gente teve que provar até os 40 que a gente era capaz. De dar conta até do que a gente não precisava ser capaz, né? E agora a gente tem que dar continuidade com muita saúde, com muita qualidade de vida. Então, tirem esse tempinho, cuidem de vocês para que a gente possa envelhecer muito feliz e desconstruir o envelhecimento. Um beijo e até a próxima!